Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, atua aí na área de obras há 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara. Como é que você tá? Muito bem, tudo ótimo. Maravilha. Galera, hoje a gente buscou fazer um episódio para seguir com um assunto que é muito interessante, que são soft skills da nossa área. Então a gente tem outros episódios que a gente também trata disso e, como o próprio nome diz, né, são aí ferramentas, às vezes, muito importantes para a nossa vida. Pois e aí eu queria passar a bola para ti. Boa. Tocar o assunto com a gente hoje. Joia. Bom, a ideia hoje é pensar fora da caixinha. Boa. A ideia aqui é a gente sair um pouco da área absolutamente técnica, mas fazer um entendimento de como a gente processa tudo isso e como a gente pode ser melhor nas nossas capacidades cognitivas e tudo mais. Olha, bacana, profundo, hein? Então, assim, às vezes a gente fica pensando que tem que fazer uma pós-graduação em não sei o quê, alguma coisa muito técnica, e o que está faltando é mais que isso. É a capacidade de pensar legal. Boa. Joia? Mas para pensar a gente precisa usar uma ferramenta que é muito difícil de entender, aliás, é a coisa mais difícil que tem a princípio, que é o cérebro humano. Certo? Então, tem um livro que eu li que eu acho Duca, que ele conta o processo de como a gente entende o mundo. Né? E ele basicamente é fruto das conexões que a gente faz entre neurônios, que são milhões, bilhões, sei lá quantos, e que eles vão se ligando através das famosas sinapses. Sim, impulsos elétricos. Exatamente. Então, é como se você tivesse, e lá na hora que você começa a enxergar o mundo, essas sinapses começam a se conectar. E você começa a entender as coisas através de uma linha de raciocínio que essas sinapses criam no teu cérebro. Só que isso não é imutável. Então, a gente vai podendo melhorar isso. Na hora que você entra numa área técnica, numa faculdade de engenharia, que é o nosso grande foco aqui, tem outra galera junto, arquitetos, não sei o quê, mas na hora que você começa a ter aula de cálculo, por exemplo, você começa a ter que fazer processos lógicos. Então, você vai gerando sinapses que vão estimulando esse pensamento lógico. Isso vai muito num caminho tipo, como se fosse uma musculatura, né? A gente está talvez aqui tratando o cérebro como um músculo e na verdade poderia talvez pensar assim, porque tu tem que exercitá-lo e a quantidade desses exercícios vai te aprimorar em certo nível, e a gente vai falar sobre inteligências e tudo mais, mas eu, pelo menos da tua fala, eu tô levando para esse lado. A gente tem que fazer um workout cerebral aí, né? Exatamente. Mas então o que acontece? Hoje a gente está falando com profissionais. Uhum. Então, eles já estruturaram essa linha de raciocínio e assim, de uma certa maneira, que se pensa. Né? Porém, para dar um próximo passo, a gente precisa conseguir ampliar isso tudo. Né? Uhum. E aí, então, tem um conceito que é um nome bonito pra caramba, que é neuroplasticidade. É bonito, hein? Então, que é uma questão que é a capacidade que o cérebro tem de ir ampliando essas sinapses e ficando mais e mais aberto a entender as coisas. Mais amplo. Exatamente. Então, quando a gente vai estimulando o cérebro, a gente vai ampliando as competências que ele tem. Né? Então, teoricamente, ele já tem essas competências de raciocínio lógico
E você pode adquirir mais coisas que isso. Sim. Então, Ou seja, não precisa treinar um músculo só, né? Pode treinar mais músculos para que o teu composto... exatamente. Então, assim, tem uma alegoria que se faz que é o seguinte. Quando você vai estimulando o cérebro, você cria novas possibilidades. Se você não estimula, você tem um caminho que já está definido. Então, você pode ir no piloto automático. Ou você pode ir abrindo novas perspectivas e enxergar novos lugares e novas coisas. Né? Perfeito. Aí você tem um processo que é a curiosidade. É ela que te estimula a correr atrás de coisas novas. É ela que te faz pensar ou entender, querer entender o mundo de uma maneira diferente. Inclusive, tem uma frase, se eu não me engano, do Albert Einstein, que ele fala alguma coisa nesse sentido. Acho que alguém teria perguntado para ele quanto à inteligência dele, e ele falava que ele era só imensamente curioso, assim, tipo, inesgotavelmente curioso. Perfeito. E que é exatamente isso, né? Na medida em que você tem essa curiosidade, você vai buscar novas coisas. Uhum. E aí surge um negócio que tem um nome bonito em inglês, né? Que é flow. Boa. Que em português seria fluxo, que é o processo em que você está aberto e você vai gerando novas possibilidades para aumentar o teu potencial de entendimento e tudo mais, né? Sim, é um estado, né? Tu entra num estado de flow, que é um momento que o teu cérebro consegue te dar uma performance, eu não vou dizer acima da média, talvez em comparação com os outros, mas é contra ti mesmo, né? Ou seja, é tu que é o teu limite. Então, quando tu entra no estado de flow, tu tá acima das tuas próprias capacidades, te dando um puta desempenho, né? Positivo. Para que isso aconteça, você precisa ter uma condição ambiental legal, você precisa dormir direito, você precisa se alimentar bem e você precisa estar pouco estressado. Fácil pra galera, né? Engenheiros de obra, comentem aí. Todos esses estão em dia, né? Estão dormindo bem, ninguém tá estressado. Pois é o famoso atual que fala assim: e aí, André, tranquilo? Eu falo, tranquilo, sem dormir, né? Não entendi por que a gente responde isso. Mas existem maneiras de você estimular tudo isso. E são maneiras muito agradáveis se você se predispõe. Então, viajar, olha só, aprender línguas, visitar museus, exposições de arte, shows de música, ver bons filmes, ler. E aí você pode ler ficção, história, tecnologia, poesia, qualquer coisa que te dê novas perspectivas. Novos estímulos, né? Estímulos mais variados. Exatamente. E aí, na medida que você consegue fazer isso, você vai criando essas sinapses novas e você vai ampliando a tua capacidade de raciocínio. Né? E olha que bacana, né? Só pra gente... Eu sei que a gente tá num assunto muito filosófico, e a galera lá, os nossos arquitetos, engenheiros, nossos amigos de obra, eles estão pensando, bem, os caras estão malucos hoje. Mas olha que legal que é dar toda essa caixa de ferramenta para que a gente seja cada vez mais criativo e resolva as obras de uma maneira mais criativa, resolva os nossos planejamentos de uma maneira mais criativa, mais eficiente. Então, na verdade, isso são de fato soft skills que a gente trabalhando vai deixar o nosso dia a dia mais interessante. Então, essa é a nossa intenção, tá, galera? Trazer um horizonte de falar assim, não, peraí, se eu tô buscando uma performance maior, é no detalhe que eu vou ganhar o segundo, né? Como se fosse um atleta de elite. Com certeza. E isso faz uma diferença enorme. Sim. Outro dia eu fui numa exposição do Júlio Verne. Era uma exposição virtual aqui em São Paulo. Acho que ainda está rolando, em setembro de 25. Boa. E mostra um cara que, ele tinha o cérebro absolutamente aberto a imaginar coisas e um monte de gente acabou seguindo, né, a imaginação do cara e realizando, né? Uhum. E aí que entra o grande ponto. Né?
quem faz as coisas acontecerem no mundo moderno são engenheiros. Olha só. Então, se você parar para ver, tem alguns dados assim bem malucos, né? Mas, por exemplo, 3 dos 5 caras mais ricos do mundo são engenheiros. Caramba, é um indicativo. Outro dos 5 saiu da faculdade antes, porque o cara teve a visão, não sei o quê, e já foi para a luta e já se fez, né? E dos 10 mais ricos, 7 são engenheiros. Caramba. Então, assim, essa capacidade de raciocínio e tudo mais te leva para um outro patamar. É lógico que não vai ser todo mundo bilionário, né? Mas na caixa de ferramentas que desses caras têm, a capacidade de raciocínio e tudo mais acaba sendo fundamental. Mas eles têm um monte de outras coisas, né? Sim. Então, assim, a gente também, né? Como engenheiro, temos uma série de habilidades e temos que desenvolver outras, né? Sim. Nas últimas 3 décadas, todos os presidentes da China são engenheiros. 30 anos, cara. E dizem que os sucessores também serão. Olha só. Quem está na linha de sucessão do Xi Jinping são engenheiros também. Olha só. E o que quer dizer isso, né? Eu acho que a nossa formação, ela já talvez te obrigue a pensar fora da caixinha, voltando para o nosso tema, e já te dá skills, ou já te dá uma neuroplasticidade. Ah, peguei. E aí o cara cresce, tanto que nota-se isso, né? Eu até estava comentando nos bastidores contigo o exemplo dos anos 80, né? O que vários engenheiros iam para outras áreas e se davam super bem. Teve uma grande crise, enfim, não vivi necessariamente elas, mas que o comentário é que eles iam para concurso e dominavam. Então eu tinha vários amigos, né, conhecidos que eram engenheiros e trabalhavam em concursos de bancos federais, de exércitos, enfim, porque os caras tinham uma capacidade mental bem arrojada, Sim. dado a formação que eu acho que faz treinar o cérebro nessa linha que a gente está falando. Sim. Quando eu era criança, isso no início dos anos 70, eu estudei numa escola que era uma escola que tinha uma pegada muito industrial. Meu pai trabalhava na indústria e ele tinha colocado essa escola como uma referência para a gente. Então, por exemplo, eu com 8 anos tinha aula de marcenaria, de eletrônica. A gente ficava soldando os fusíveis e os como é que chama aquelas coisinhas lá? Fusível. Dentro de plaquinhas para fazer uma caixa de som, para fazer um monte de coisa, né? E tinha aula de criatividade. Caramba! Então a gente sentava numa sala de aula com luz meio baixa, a professora botava música clássica e botava uns temas muito malucos para a gente fazer redação. Então me lembro de uma que era como foi o teu final de semana na Lua, sabe? Olha que legal. Então você tinha que ir criando histórias e fazendo... E isso fazia parte de técnicas de indústria, né? Não é que eu estava numa escola super alternativa. A gente estava numa visão de precisamos estimular a criatividade. Perfeito. E aí entra a história das inteligências, né? Então, assim, existem várias inteligências. Normalmente a gente sabe muito sobre QI, né, que seria uma inteligência intelectual, e a inteligência emocional, né? Uhum. Mas existem outras, como artistas têm, como músicos, como educadores físicos ou atletas têm, né? Então, essa coisa de você estimular várias frentes do cérebro te permitem ser mais completo. Uhum. E na medida em que você consegue ter mais um arranjo maior dentro do cérebro, você consegue processar melhor as coisas, né? E sabe que isso tem um efeito tão bom agora, migrando para uma área nada a ver, né? Falando um pouquinho de recrutamento, RH, que com certeza os nossos espectadores, nenhum deles tem problema com mão de obra, né? Todo mundo hoje chora com mão de obra. Facinho, né? Todo facinho. Mas uma coisa que a gente usa bastante aqui, às vezes nas entrevistas, é perguntar isso. E é impressionante quando tu pega
não interessa, arquiteto, engenheiro, qualquer profissional jovem, precisa, toca algum instrumento, quer falar, toco. Diz muito sobre uma pessoa que é instrumentista. Não é nenhum preconceito nem nada, mas é o nível do estímulo. Esse cara que toca um instrumento, ele é resiliente, ele não desiste fácil, porque tocar um instrumento é difícil. Então tu vê assim, poder de concentração, disciplina, ou seja, ele só diz só sim, e ele também respondendo uma série de dúvidas, uma série de questões que apontam skills que me interessam. E funciona muito bem. E às vezes é simplesmente isso. Outra que eu faço que surpreende muito é a questão do videogame. Então às vezes eu pergunto assim, joga videogame? E os caras ficam meio assim, o que eu respondo? Se eu disser que sim, será que eu passo na vaga? E eu, ao longo da experiência, aqui trabalhando, claro, na área de projetos, a gente consegue ver uma diferença brutal daqueles jovens, daqueles profissionais que estão iniciando a carreira, que têm hábito de jogar videogame. A destreza mecânica no teclado é outra, a inteligência, o raciocínio é outro, sabe? É a organização, a resiliência. O cara que joga videogame e é meio viciadinho, o cara vira jogo de madrugada. Então, entregando o projeto, quem nunca, né? Teve que ir até mais tarde e tal. Então, são estímulos que fazem o cara ser mais forte do que um cara que não tem aqueles estímulos. E no final das contas, isso importa muito para o que a gente está trazendo aqui, né? Sim. Está trazendo para o nosso meio e falar, galera, arquitetos, engenheiros, vamos, né, dar uma chacoalhada no cérebro para ampliar nossas capacidades. Sim. O contrário disso tem um nome que é muito... Não é tão convencional, eu já ouvi falar muito, e se fala isso muito em sociologia, que chama-se maniqueísmo. Olha, esse é diferente. Então, isso surge... Maniqueísmo é a religião de Mani, que era um cara lá na Pérsia, no século II, que criou uma religião que falava o seguinte: existem duas coisas no mundo, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Então, se você está comigo, você vai para a luz. Se você não está, você está na escuridão. Né? Então, maniqueísmo acabou, a religião acabou, mas esse conceito existe e cada vez com as redes e tudo mais, parece que está ampliando, né? Uhum. Que é o que está gerando todo esse radicalismo que a gente está vendo na sociedade. Né? Uhum. Então, as pessoas acreditam que o lado A está certo e que, por consequência, o outro lado está errado. Né? Por um estar certo, o outro estar errado. É 0 ou 1, né? Binário. Exatamente, é binário o processo. E isso gera um monte de conflitos na sociedade. Né? Isso tem muito a ver com essa questão de você estar num grupo de WhatsApp, de Instagram, de não sei o quê, e aí você ouve só as mensagens que te apetecem. Então, ou que tu concorda, né? Exatamente. Então aquilo vira verdade e todo o resto vira mentira. Uhum. Como se não existissem um monte de cores entre o preto e o branco, né? Sim. Então, essa pegada da preguiça intelectual, que isso é preguiça. Perfeito. É muito fácil, se a gente estiver conversando e eu te falar tudo que você quiser ouvir, você falar, beleza, esse cara é meu chapa porque ele pensa igualzinho a mim, né? Sim. E na hora em que eu falar alguma coisa diferente, se você já se acostumou com essa preguiça, fala assim, eu não quero mais falar com esse cara porque esse cara não pensa como eu. Né? É que nem a história da simpatia e da empatia, né? A simpatia é isso. Não, o que ele faz eu também faço, então tu simpatiza com ele. A empatia é o cara falar uma coisa que tu não, de repente tu não concorde ou não acredita, mas tu tem a capacidade de se pôr no lugar dele e dar crédito a ele. Falar, não, eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. E olha o quão rico é olhar para isso, para essa preguiça mental, para esse binário e trazer de novo para nossa realidade. Sim. No dia a dia, entre dois engenheiros discutindo, entre dois arquitetos, entre um arquiteto e um engenheiro, se a gente não pensar binário, talvez a gente chegue a melhores soluções juntos.
Só que se a gente pensar binário, vai ser ou é A ou é B, então não vai e não vai. Então acho que é bacana de trazer isso em pauta para a gente melhorar a nossa performance, né? Com certeza. E assim, quando a gente olha para um problema, se a gente já partir com um viés, você vai ver o que bate com aquele teu pensamento, e se 2, 3 coisas funcionarem, você vai falar, é isso. Uhum. E via de regra, as coisas são muito mais complicadas, né? Perfeito. Então, essa capacidade de fazer diagnósticos, de pensar em alternativas, isso passa por você ter abertura na tua visão de mundo, né? Uhum. Então, basicamente, o conceito que a gente está discutindo aqui é que quanto mais flexível, mais aberto a novas ideias você for, melhor profissional você vai ser. Excelente. Né? E não tenha preguiça, corra atrás de novas possibilidades, de conhecer pessoas novas, de ver novos lugares, de entender a riqueza que existe no mundo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de viajar e, assim, eu vou para lugares fora da caixinha também, né? Então, o ano passado eu estava no interior do agreste do Ceará. E, é muito enriquecedor você ver como a galera vive num lugar desse, com a capacidade de adaptação que o ser humano tem, né? Uhum. O quanto é importante coisas básicas, né? Então, em cada lugar que você vai, sei lá, para uma cidade de primeiro mundo, você vai ver outras coisas, né? Uhum. E então, assim, é muito importante essa diversificação, né? Sim. Isso que te dá a possibilidade de enxergar o mundo de uma maneira mais completa. E a gente nunca vai enxergar tudo, né? A gente sempre vai ter uma visão fatiada. Mas se a fatia for maior, a gente vai absorver melhor os conhecimentos, né? E acho que nesse contexto é uma coisa muito importante de falar e que eu acho que é válida para todo mundo a nível de capacitação, qualificação, que muitos profissionais ou até empresas usam esses critérios e cada critério ele é multiplicado pelo outro por os demais critérios. Ou seja, sei lá, velocidade, força e altura, sei eu. Como se fossem 3 critérios aleatórios aqui, só para dar um exemplo. Então a nota é composta multiplicando eles. Então se tu te dá... E isso mostra o quanto o equilíbrio é melhor para o profissional. Não adianta tu ser 10 numa coisa e 1 na outra. Quando tu multiplica, a tua nota final é 10. Só que deveria ser 100. Então se for um profissional 7 e 7, é 49. Se tu for um profissional 10 e 2, a tua nota é 20. Então, pensar que o equilíbrio é importante e essa variedade é muito importante. E isso, galera, é a chave para uma boa capacitação. Então, não adianta, às vezes, a gente ser muito bom numa coisa e ruim na outra. Não adianta eu ser um halterofilista que eu tenho um bração, mas as minhas pernas são fracas. Não adianta eu ser um gênio numa coisa e péssimo na outra, né? Você falou de um cara que ganhou o Nobel e que ele era... Tem uma história, se eu não me engano, está no livro Outlier, que é o fora de série, Outlier fora de série, e que conta uma história de 2 caras disputando um Nobel e o cara que ganha o Nobel, ele é um cara mais mediano. E no ponto específico, técnico, ele era inferior ao outro que estava disputando. Mas aí a história do livro conta por que o cara venceu, porque ele era mais equilibrado. E o outro era mais técnico, mas não conseguia falar, não tinha outras inteligências. É que isso eu tô falando bem por cima, faz anos que eu li, sim. Mas é um puta livro. E eu me lembro que falava assim, algumas inteligências. Então tu tem uma inteligência emocional, tu tem uma inteligência prática, e tu tem aquela inteligência que a gente pode chamar de técnica, inteligência de QI, que tudo bem, tu nasce com uma capacidade pré-definida. Mas é que nem um músculo. Eu posso nascer com uma genética bacana para ser um halterofilista. Não é o caso, tá? Mas... Ele é um frangote. Pois é. Caso não tenham visto o vídeo ainda. Mas imagina assim que eu posso ter uma genética boa, mas se eu não treinar, não muda nada. E o cérebro acho que é a mesma coisa. A gente nasce com uma capacidade de QI muito boa. Mas se tu não ler, não estudar, não abrir os horizontes, tu vai atrofiar uma coisa que tu nasceu bem. E essa história é muito legal, porque mostra um cara mais equilibrado,
vencendo um cara extraordinário num ponto e ruim no outro. Então, pensem nisso. Pensem assim, eu vou me qualificar para ir no mercado, vou mudar de trabalho. Será que as minhas skills estão equilibradas? Pensem em fazer essa regrinha da multiplicação de cada ferramenta, de cada área que tu atua e ver se a tua nota final fica boa e atua nisso, que com certeza vai ser uma boa dica para se qualificar. Legal. Joia? É isso. Bacana, adorei o conteúdo. Galera, comentem. Falar de soft skills nunca é tão técnico, né? Então, para muitos talvez o assunto não agrade, mas eu tenho certeza que amplia os horizontes e traz dúvidas e curiosidades e métodos para a galera crescer que nem os nossos colegas engenheiros ricos aí despontando o mundo afora. Legal, galera. Comentem, compartilhem, vamos se falando. Se inscrevam no canal. Se inscrevam e vão para cima que o mundo vale a pena ser vivido, né? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.